É, eu queria saber de vocês, desse conteúdo, vocês acharam importante ou não? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer comentar algo sobre alguma novidade que a, que a Dilma falou? Eu acho bastante interessante essa parte que ela coloca de, do respeito que se tem à hierarquia aí, né? Hum, Se é que se possa dizer assim, com relação ao entendimento, né? Que a gente às vezes não está muito preparado. E isso é bem uma realidade que a gente vive, né? Às vezes a gente não está preparado para certas lições e tal, né? Por isso que a gente tem que ir um degrau de cada vez, né? Sempre buscando entender um pouquinho mais uhum, para chegar num nível de entendimento um pouco melhor, né? Eu achei bastante, me fez pensar bastante isso aí, que eu não tinha parado para pensar nisso. Às vezes a gente quer consumir muita informação e acaba atropelando as coisas, né? sim, sim. Uma coisa que a Dilma colocou muito importante, que ela fez a questão da como pode ser o nosso desencarne, né? Porque o André Luiz, de uma certa forma, ele mostra realmente como é esse processo, né? E aquela questão que a vida continua, ela começa a ter uma outra configuração, porque ele traz assim os detalhes da questão do comportamento, como afeta o espírito, né? Então as questões de que ele traz a respeito de várias zonas que ele visita, que ele descreve, ele não somente aborda a questão do ambiente, mas, por exemplo, é, o que causa mal para aquela situação, quais são os fatores que acabam levando para aquela situação, e ele trata também numa questão a parte fisiológica e a parte psicológica, e essa parte psicológica, a Joana de Ângeles, ela se aprofunda mais nesse contexto. E através disso, ele nos mostra uma realidade que a gente não pode negar, né? É tipo assim, se eu fiz um mal agora, eu posso reparar, mas isso não quer dizer que realmente eu estou livre disso, mas é um aprendizado que depois do meu desencarne, eu vou estar mais preparado para enfrentar a situação na qual eu me envolvi, causei um prejuízo e vou assumir essa responsabilidade com muito mais ardor, com muito mais trabalho. Então, eu vou ver, ao invés de como castigo, essa conscientização que ele traz, eu vou ver como uma oportunidade de crescimento para que o amor possa realmente crescer dentro de nós, né? Então, e essa ligação com Deus é muito importante, porque Jesus nos traz muito bem isso e ele acaba reforçando através das situações que ele traz. Problemas domésticos, problemas empresários, problemas de propriedades, né? Tudo isso acaba acontecendo. Dilma, a palavra é sua. Não, achei bacana a exposição, realmente é isso. Contanto que uma das coisas que André Luiz mais apresenta nas suas obras é isso mesmo. É a surpresa que nós temos depois da nossa passagem do mundo carnal ao mundo espiritual, né? É aquele embate de cara a cara com a nossa consciência, tá? Então, aí nós temos aquilo que a gente sempre priorizou, né? Aquilo que era céu no nosso conceito enquanto encarnado, e o que realmente é um céu, o que é o purgatório. Então, nós vivemos toda essa passagem depois do desencarne, né? E traz-nos a consciência, que a gente chama, né, depois, que é o remorso, do tempo não aproveitado aqui, que realmente o nosso crescimento é encarnado. Até ele diz assim que a gente precisa do espiritismo, precisa do espiritualismo, mas acima de tudo, a gente precisa da espiritualidade, que é a que mais a gente precisa se apegar.
porque é na espiritualidade que a gente tem que se dedicar a seara do Cristo, né? Que a gente vai entender que isso sim é importante. Mas nesse momento em que da nossa evolução, ainda os prazeres, o ter, está muito arraigado em nós. Então é muito difícil, às vezes, a gente entender essa abnegação, ainda o conceito real disso tudo. E isso vai ser um grande choque para nós, né? Depois da nossa passagem carnal. Ele frisa muito essa parte. Que é o que o Jimmy estava comentando agora, acho que com vocês, né? Foi isso, Jimmy? Foi isso sim. Porque o André Luiz, ele é muito claro nas suas descrições e ele não traz fantasias, né? Por isso que é importante o estudo para poder entender a obra, porque não adianta começar a ler a obra de André Luiz se não se conhece pelo menos o Evangelho e o Livro dos Espíritos. Sim, sim. Antes da gente iniciar as obras de André Luiz, a gente fez o estudo do Evangelho, a gente fez o estudo no Vale das Sombras, o livro de Leon Denis, o Perispírito. Então, isso deu-nos algum embasamento, mas foi através do Livro dos Espíritos que eu acho, no meu conceito, é uma das maiores obras da doutrina espírita. Mas quando a gente adentrou as obras de André Luiz, a gente adquiriu um conhecimento maior. É como se fosse uma claridade, né? Nas nossas leituras anteriores. A gente teve maior profundidade de conhecimento das obras anteriores que nós estudamos. E dá com maior clareza a compreensão do Livro dos Espíritos. Porque quando ele traz as notícias do mundo espiritual e cada obra dele é um relato emocionante, são passagens diferentes, são colônias diferentes, são alegrias e sofrimentos de irmãos desencarnados diferentes. Então, nos dá uma amplitude maior para que aceitemos a nossa caminhada, sabe? E aquilo que a gente pode modificar. Então, eu acho que assim, ao meu ver, torna-se mais fácil até a nossa reforma íntima. Tá? Isso é verdade. É o nosso autoconhecimento. Porque o trabalho todo que eles fazem, vamos dizer assim, no umbral, né? Eles aplicam muito aquela questão da misericórdia. E dentro do Evangelho, essa passagem da misericórdia de Deus é a passagem do bom samaritano. Sim. Né? Porque ali a parábola mostra realmente o que é a misericórdia. E às vezes a misericórdia que a gente tem parece aquela que a gente tem que dar aquela moeda para aquele cara que está quase morrendo. Então você fala, nossa, mas você teve misericórdia porque você salvou a vida dele. E na questão é uma coisa muito mais ampla, porque quando eles fazem um salvamento, eles não perguntam quem é que está sendo salvo, quem é que foi, qual o problema que tem. É apenas a ligação. Da mesma forma que ele teve aquele momento de lucidez para poder atingir a esfera maior, os espíritos que se encontram naquele lugar, eles também tiveram o mesmo princípio. Então, eles depois que salvam, que levam lá para nosso lar, é que eles vão começar a ter contato da situação. Mas, a princípio, é a parábola do bom samaritano. Então, se a gente não consegue entender isso, porque às vezes muita gente pensa em trabalhar no nosso lar, ser médico, ser enfermeiro, e só que não é por aí que a gente começa, né? Como o Raul diz, o Raul fala, né? Vamos começar para limpar as latrinas, né? Então, é isso que a gente tem que estar bem consciente,
Porque o nosso desencarne, pelo menos assim, pelo menos eu penso assim, hoje, que na hora que acontecer isso comigo, eu vou estar preparado para o trabalho. Onde que precisa de trabalho, né? No caso, tem que limpar a latrina? Vamos embora, vamos limpar, não tem problema nenhum. Por quê? Com certeza. Vai ser a nossa evolução. Então, hoje a gente se sabe quais são os defeitos, as nossas lutas, e praticamente não é questão de medo, mas isso te dá muito mais coragem para se identificar quais são os processos que você tem que ter para poder fazer. E vai chegar na conclusão que se eu não amo, né, ninguém vai fazer nada por mim. E Mark Twain tem uma frase muito bonita: quanto mais pessoas felizes você faz, elas farão mais a tua felicidade. Então isso se enquadra muito bem nessa questão, né? Então por isso que eu vejo que André Luiz ele não pode ser desmerecido, porque Emmanuel também traz nas suas introduções algumas apresentações, né? Então é uma obra muito forte, uma obra muito rica. Então, Alguém quer perguntar? falando nisso, só dando aqui, conforme a gente vai estudando as obras, né? Não só de André Luiz, mas a doutrina espírita é muito rica em obras literárias profundas. Mas, assim, eu tinha estudado o Livro dos Espíritos, mas depois que eu fui estudando André Luiz, alguns livros de Emmanuel, então a gente vai tendo um profundo conhecimento, como, sabe, e depois eu ouvi também um palestrante sobre Paulo, né? Muitas vezes a gente lê Paulo, João, tem coisas que a gente acaba não entendendo, né? E aí me trouxe uma lucidez, principalmente quando Paulo fala do homem primitivo e do homem espiritual, né? Então eu tinha uma ideia totalmente diferente do que eu pude colher depois, sabe? O homem primitivo, se vocês permitem aí na acolhida, né, depois que eu li as obras aí, o homem primitivo somos nós. E nós continuaremos sendo homens primitivos por longos séculos. Depende de cada um de nós quando a gente vai atingir o homem espiritual. Então, o homem primitivo seria, no conceito de Paulo, seria o Adão, e o homem espiritual seria Jesus. Então, veja como nós estamos longe, né? Então, e como a gente vai lendo as obras, a gente vai vendo que a nossa caminhada ainda é muito longa, mas é bonita. Porque a gente vai vencendo cada uma. Como Jesus disse, eu venci o mundo, né? E André Luiz traz esse alento para a gente, porque ele trata dele mesmo, das dificuldades dele, do acordar dele no mundo real, né? E ele está vencendo, e ele venceu. Então, isso é muito bonito para a gente, né? Então, aí nós vamos caminhar, nós estamos caminhando, nós estamos trabalhando, cada um de nós, nós estamos desenvolvendo. Você não precisa, por exemplo, deu para entender, você não precisa ficar dentro do centro trabalhando, mas você pode ser um espírito ativo dentro do seu lar, dentro do seu serviço. E ele traz muito isso na obra dele, que a gente pode ser um grande trabalhador da seara do Cristo em qualquer lugar que estejamos, até na fila do supermercado. Então, ele traz essa compreensão para a gente, para aproveitarmos cada instante da nossa encarnação. Sabe? Isso eu acho muito bonito no André Luiz, acho muito bonito também nas obras de Emmanuel, ele traz muito disso. Esse acordar, né? Ele faz a gente acordar. Porque eu li a obra de Paulo e a gente pode resumir isso, né? Quando eu terminei a obra de ler a obra Paulo e Estevão,
me veio uma frase: aonde que eu fui amarrar meu burro? É, Né? Aonde que eu fui amarrar meu burro? Então, realmente. eu tenho toda essa questão que eu tenho que saber trabalhar tudo isso, né? É, E a partir daí, você começa a entender a questão da existência do Chico, a ligação que tem com o Emmanuel. O André Luiz traz muito isso, né? Porque os mentores que o guiam, eles têm muito esse papel também do Emmanuel, né? muito, É, muito. e E essa o, questão... e o bonito é que esses mentores trazem a própria vida, né? A Sim, vida deles. sim. Quem eles foram, o que eles fizeram, o que eles passaram, as suas decepções, as suas alegrias. Isso é muito bonito É. nas obras de André Luiz. Os mentores se pondo, né, na sua humildade. Eu lembro de uma vez que fiquei no curso, a gente estava comentando, e de repente um deles estava com uma programação já adiantada para poder voltar para a Terra, mas apareceu um personagem do passado que ele conheceu, aí toda aquela situação que ele pensou que ele tinha superado, veio à tona. Então ele falou, não, eu tenho que voltar. Então ele deixou aquela posição e teve que retomar o papel dele na Terra. Por quê? Porque o passado veio e ele realmente não tinha resolvido a situação. Então, pegou, reencarnou para poder dar continuidade ao trabalho dele. Sim. Por isso que nos desperta a consciência que a gente tem que ter a tolerância, a paciência, e aos poucos que a gente vai conseguir evoluir. Uhum. Não é tão rapidamente assim. E isso traz-nos um grande alento, né? Porque para a gente chegar até Jesus, né? A caminhada ainda é muito longa para nós nesse momento em que nós estamos, mas ao mesmo tempo não é impossível. E isso ele nos mostra a todo instante. A todo instante ele está mostrando a misericórdia divina, a paciência que esses espíritos superiores têm para conosco. E até tem uma frase de Emmanuel que ele diz assim: não pensem que o homem encarnado, o homem terrestre, é um deserdado. Muito pelo contrário. Ele é a criação mais amada pelo seu Criador. E Emmanuel traz essa mensagem. Então veja como nós somos importantes para o nosso Criador. E às vezes a gente acha, né? E eu fico pensando nisso, nesse momento dessa pandemia que nós estamos vivendo, dá a impressão, né, que a gente está ao léu, né? Está tendo desencarnes, está assim, é porque a gente provocou, porque... pelo contrário, nós estamos sendo super amparados por todos os nossos amigos espirituais. O Haroldo, só deixa eu te interromper um pouquinho, só passar uma informação. Ele disse que o Dr. Bezerra de Menezes, para essa pandemia, está sendo assessorado por 10 mil médicos. Uhum. E eu não sei, Divaldo também, acho que vocês tiveram oportunidade de ver já, Divaldo traz uma mensagem de que todos que estão desencarnando na pandemia, eles estão sendo recolhidos e recebidos com muito amparo amoroso. Eles nunca estão sozinhos. Eles não estão passando por dificuldades, porque afinal de contas eles estão, como dizer, não é uma morte provocada por eles, mas é uma morte que foi, vamos dizer, tem que passar. São mortes exemplificadas. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, né? Então, eles são almas recolhidas
num aconchego muito amoroso. Tá? E eu acho que isso é muito importante para que a gente veja como eles nos amam, né? Nós nunca estamos desamparados. Pelo contrário, nós é que deixamos de nos conectarmos com eles. Por isso, a Joana de Ângela diz que a nossa fé é muito pequena ainda e às vezes nem a temos, porque a gente pede com medo. A gente é muito, vamos dizer assim, muito recatado, muito melindroso. E nós somos filhos desse Pai Criador. E a gente tem que pedir, sim, a oração é uma das preces mais lindas. É quando ela sai, quando ela brota do nosso coração. É a nossa conversa com esse Pai. Qual pai não espera o filho, né, chegar até ele? Nenhum pai abandona. E isso a gente viu muito nas obras, né, Dini? O arrependimento dos filhos, a acolhida dos pais e até dos próprios espíritos que são pais lá, como é a mãe de André Luiz. Então, eles também nos trazem a abnegação. Quando um espírito atinge certo grau de evolução, ele não vai evoluir acima enquanto todos os entes queridos dele estiverem em sofrimento. A mãe de André Luiz é um caso. Ela era um espírito já de uma grande envergadura, mas ela reencarnou para salvar o pai e duas amantes do pai, que estavam nos vales dos sofrimentos, elas sendo obsessoras dele, os três vivendo em tormentos, e eles não iriam conseguir sair dessa fixação mental que eles se envolviam. O que ela fez? Ela reencarnou-se, foi novamente esposa desse homem. Veja como o espírito entende traição, tudo isso que nos amargura como encarnado, e no mundo espiritual isso tem outro contexto. Tem o contexto de um espírito ignorante, de um espírito mais primitivo. Ela reencarna, casando-se novamente com ele e tendo no aconchego do seu lar as duas amantes como filhas. Olha que maravilha! Então a gente começa a entender muitas coisas que a gente presencia aqui, encarnados, as pessoas, as famílias. Tudo isso nos faz uma consciência maior, né? Então aí a gente começa a entender esse amor que nos retrata na Bíblia, no Livro dos Espíritos, né? O amor incondicional. Isso é um amor incondicional. E isso está em nós. Talvez ainda está na sementinha lá, mas o bonito da doutrina é que ela vai cavocando a gente, né? Quando a gente vai adentrando a doutrina, a gente vai cavocando e vai dando espaço para essa sementinha brotar. Até que um dia a gente vai ser carvalho, né? Rígido. E talvez chegar que nem ao nosso querido e mestre Jesus, né? Que a definição dele eu acho maravilhosa, né? Jesus é o amor ilimitado, né? A sabedoria infinita e a bondade plena.
Isso é a definição de Jesus que eu achei assim fantástica. Só um espírito assim pode realmente ter passado, né, vindo para cá, deixado o legado que ele nos deixou e ter toda essa bagagem aí. Então, eu acho que André Luiz, ele expõe essas coisas para a gente. Por isso eu gosto muito dele, gosto de estudar suas obras, de participar com esses amigos de sábado, onde a gente tem muitas polêmicas, né, Dini? Então, e está aberto o convite para vocês, viu? Não importa se nós estamos no final da obra, não importa, cada obra ela é única. E a gente vai retroagindo, a gente vai, né? É muito gostoso. Está um convite aberto. É legal, é bom participar, a gente cresce muito. Porque o que acontece dentro com as obras de André Luiz, a gente pode dizer o seguinte, né? Porque você pode perguntar para o espírita o que acontece entre uma encarnação e outra. Muito dificilmente o pessoal responde. E às vezes, uma resposta mal dada, a gente acaba praticando o contrário da caridade. Então, toda informação, às vezes, ela é muito importante porque a caridade não é somente só naquela questão do aspecto material, mas é também nesse aspecto do conhecimento que a gente acaba encaminhando uma pessoa para que ela possa se encontrar e ela se construir, ao invés de se destruir pelos vícios. Não? E o que acontece em uma encarnação e outra, André Luiz mostra claramente. Então, a base é a sua encarnação. Então, tem algumas coisas que você conquista, tem outras que você ainda não vai conquistar, mas cada encarnação vamos dizer assim, enfrentou os desafios, tirou as melhores lições, você vai caminhando. E não existe aquela questão da condenação, né? Aquele perdão consigo próprio. Vai perceber que cada oportunidade, cada atividade, cada desafio é uma oportunidade de crescimento. Mas a gente custa para entender isso, por quê? Porque a gente sempre quer alguma coisa de notoriedade, né? E aí fica difícil de entender isso. É como você falou a respeito da mãe, né? Que abraçou as duas moças. É misericórdia. Então, se ela não tivesse isso dentro do coração, jamais tivesse feito isso. Nós temos Bezerra, né? Sim. Nós temos o relato de Bezerra, que Maria o convidou, né? Para a esfera dela, e ele agradeceu e disse que não, que ele iria continuar até que o último homem na Terra precisasse de ajuda, ele estaria na crosta terrestre. Olha só que abnegação. Com certeza. Né? Com certeza. Então, isso tudo são relatos que nos traz. E tudo isso, né, vai dependendo do médium. Por isso que é importante o médium dentro da doutrina espírita. Que o médium, isso daí não é vamos dizer, uma coisa de brincadeira. Não, é uma coisa em que ele está com compromisso. Porque ele nos traz essas informações do mundo espiritual. Essa ligação com o mundo espiritual é muito importante, porque os espíritos, eles estão aí. Uma mesa mediúnica, o trabalho de uma mesa mediúnica é muito mais vantajoso para nós encarnados. A lição de auxílio é para nós encarnados, muito maior para o desencarnado. Embora seja uma via de mão única, mas veja bem, se nós soubermos aproveitar o relato desses espíritos que chegam ao trabalho mediúnico, às mesas, às casas espíritas, é para nos alertar. Vem trazendo seus próprios erros.
e que muitas vezes nós estamos cometendo. Aqui na crosta terrestre, que muitas vezes Emmanuel fala isso, aqui é o hospital. Aqui não tem coitadinho, tem um monte de doentes, que somos nós, nas nossas loucuras, nas nossas ingenuidades, na nossa ignorância. A gente pratica atos que mais tarde vão pesar. Como diz André Luiz, a passagem da morte é você enfrentar face a face a sua própria consciência. Não existe inferno, não existe purgatório, não existe céu, existe você com sua consciência. O corpo pertence ao mundo, planeta Terra, a esse mundo irreal aqui. Mas a nossa memória, a nossa consciência, esse é o espírito e nós somos eternos. Isso nós levamos. E quando chegarmos lá, é isso que nós vamos defrontar. Então, isso é a dura realidade. Né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, não sei se foi legal, eu agradeço a oportunidade, agradeço a atenção, né? Passa tão rápido. Passa tão rápido, sim. Cris, quer fazer alguma pergunta? Eu queria só, assim, é engraçado até porque eu já rodei bastante centro, eu não sou muito de grupo de estudo, mas eu tive a oportunidade de crescer aqui, né, na minha casa, dentro da minha própria casa, tem a minha mãe que é muito estudiosa e tal, então eu tive a oportunidade de frequentar a evangelização desde a minha infância, desde das crianças que a gente recebe hoje lá, eu fui uma delas já, e as escolhas que eu tive na minha vida hoje com 42 anos, muitas vezes elas fugiram completamente de todos os ensinamentos, né? É como se fosse uma mãe que falasse, não faça isso porque isso vai dar errado. Aí a gente vai lá, teimosamente faz aquilo, porque eu acho que a gente tem que passar por aquilo. É muito difícil eu entender muito da doutrina, entender muito de Bezerra, de André Luiz, até ter o conceito todo de Jesus, mas eu não passar por aquele sofrimento, porque é ele que vai me dar a bagagem, né? E eu acho que, assim, para entender a dor que causa esse sofrimento, né? Então, eu acho que o grande bonito, a beleza da doutrina espírita é a gente estar preparado para a hora que tomar a pancada, que a hora que sofrer, que doer, a gente saber o porquê está doendo, e os caminhos que nós vamos escolher daqui para frente para que não doa mais, né? Eu acho muito isso na minha vida toda. Eu sempre tive os dois pezinhos aqui, um pezinho aqui no centro espírita e um pezinho fora do centro espírita, né? Jovem, como todo jovem faz as suas bagunças, todo mundo já foi jovem um pouco mais tempo que eu aí, sabe do que eu estou falando. Então, eu acho que é isso, a gente ter essa consciência de talvez ter uma ideia do que nós fomos, entender quem somos hoje e para onde nós queremos ir, né? Esse que eu sempre falo, nós temos um instinto muito grande e às vezes a gente deixa esse instinto tomar conta, e a gente sabe que a gente não pode deixar tomar conta, né? Mas eu acho que a gente passa pelas experiências que a gente precisa passar para desenvolver, né? E acho muito linda a doutrina espírita porque ela nos coloca esse entendimento da coisa no geral, né? Como eu estou me comportando, como eu devo me comportar e principalmente o que eu me sinto, como eu me sinto com relação ao meu comportamento, né? Se eu ainda tenho algum problema de vício, alguma coisa, isso está de boa, está tranquilo, ou isso me faz muito mal, né? Até que ponto a gente precisa buscar essa melhora? Eu agradeço de poder estar aqui com vocês e é sempre muito bom ouvir
as pessoas que estão há mais tempo aí e são mais estudiosos, que eu ainda estou no prezinho, né? Então, eu acho que é sempre muito bom ter esse contato para a gente ter essa dimensão da onde a gente pode chegar, né? E o que a gente deve fazer para chegar. Agradeço, obrigado. Nós que E, agradecemos. Christian, se você me permite, Ótimo. de tudo isso que você falou está corretíssimo. A gente só aprende pelas nossas próprias dores e experiência. Mas o mais bonito da doutrina é que ela é uma doutrina alegre e de esperança. Não importa quanto você erre, não importa o que você faça, você sempre vai poder consertar. Você sempre vai poder estar ao Pai. Sim, Ele não importa o tempo. Isso é bonito. A doutrina nos permite assim, sentir alegria com os nossos erros, porque a gente sabe que esses erros foram fundamentais. Então, a gente consegue ficar alegre mesmo na dor, né? Sim, justamente. Bom, essa é a doutrina. Tá, eu vou Por ter que isso, interromper. a base dela é a caridade. Principalmente o perdão conosco mesmo. Beleza. Bom, eu vou ter que interromper vocês é agora, que agora nós temos 2 minutos para poder encerrar, né? Então, vamos encerrar com uma prece, porque o tempo é nosso curto. Ultimamente a gente não tem feito isso, mas hoje vamos nos encerrar com uma prece. Mestre Jesus, queremos agradecer por este momento. Agradecemos pelo sol que nos envolve, pelo ar, pela árvore que realmente nos oferece o fruto, a sombra, os amigos que nos envolvem em seus pensamentos, aquele calor humano, pela sua amizade, pela sua paz. Muito obrigado pela nossa família. Muito obrigado pelas oportunidades de trabalho, onde muitos hoje, às vezes, têm as suas dificuldades. Muito obrigado por este momento que emancipa o nosso conhecimento para que possamos ter uma consciência maior sobre o que somos e para onde queremos ir. Que a tua paz possa envolver o nosso lar, todos os lares dos nossos entes queridos, e que possamos, na próxima quarta-feira, podemos retornar e retomar este trabalho. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado a todos vocês. Eu agradeço, pela oportunidade. Muito obrigado pelo carinho, pela transmissão. Cristiane, muito obrigado. As suas dúvidas foram bacanas, legal. Christian, muito obrigado pela participação. Nádia, muito obrigado. Carol, também muito obrigado. Tá? Então, a próxima quarta-feira nós voltamos. Tá? Então, em pé e uma ótima semana para vocês, viu? Ó, só lembrando para vocês que nós gravamos, tá? Depois eu passo para você, viu? Tá? Okay. Depois você paga o direito de imagem, tá? Tá. Vou pagar. Um churrasco.